Muito bem, galera, voltamos a mais uma aula e nessa semana vocês já estão enjoando de mim. Já é a terceira vez que eu apareço, mas hoje para falar de Excel. Eu separei um conteúdo muito legal e nós vamos falar hoje de 5 dificuldades que nós temos no Excel e que nós precisamos aprender a lidar, seja com tabela dinâmica, entre outras ferramentas. Fique aí que na volta da vinheta eu vou explicar detalhadamente como cada um desses problemas aparece no nosso dia a dia e como nós vamos fazer para consertar cada um deles. Vamos lá! Bom, vamos então colocar a mão na massa. Eu separei aqui 5 planilhas. Esse arquivo está disponível para download. Então vá na descrição do vídeo, baixe esse arquivo para que você consiga simular os problemas e também aprender a resolver. O nosso primeiro problema, ele está relacionado à tabela. E quem aqui nunca precisou fazer uma referência à tabela? Aqui, como é o caso. O que acontece em uma situação como essa? Se eu preciso arrastar para o lado, ele vai se mover. Então o meu janeiro vira fevereiro, que vira março e assim por diante. E isso é ótimo. Porém, você imaginou como nós podemos fazer para travar uma referência de tabela? Porque quando é uma referência de célula é fácil, a gente usa cifrão e está tudo resolvido. Agora, quando é uma referência de tabela, muita gente passa trabalho. Mas como que eu faço isso? Vamos lá. Eu vou agora simular a seguinte situação. Eu quero fazer um cálculo em que o valor do mês será confrontado, eu vou mandar dividir pelo total. Nesse exemplo, o valor do mês ele deve se movimentar. O valor do total tem que se manter fixo. Eu vou fazer 2 exemplos aqui porque eles são tratados de forma diferente. Quando eu uso um total, eu faço da seguinte forma, vamos lá. Depois de fechado colchetes do total, da coluna do total, eu coloco 2 pontos e abro um novo colchetes. Porque nós vamos agora criar um intervalo. Quando eu determino início e fim, quando eu crio esse intervalo, eu posso sim arrastar essa coluna para o lado e ele vai me permitir fixar a coluna. Se eu não tivesse feito isso, ele se moveria e ele cairia no início, porque quando a gente faz isso com tabela, ele cai no início. Vejam o que acontece. Ó, ele volta para o início, a minha referência, e ele faz a navegação novamente. Então, para que isso não aconteça, vamos lá, eu preciso criar um intervalo na coluna que eu quero travar. Eu comentei que tinha um detalhe quando nós tratamos de função, uma pequena diferença, que é o seguinte: se ao invés de pegar o total, eu fizesse aqui a função soma, selecionasse a coluna e fechasse parede. Se eu arrastar, vai acontecer aquele mesmo erro, ele vai mover a coluna e vai cair aqui na frente. Ok, não é isso que eu quero, volto lá. Eu preciso criar esse meu intervalo. Só que agora, na hora de criar esse intervalo, eu preciso fazer uma outra coisa, que é o seguinte: vou colocar um outro colchetes lá na frente para que ele entenda que isso é um intervalo. E na hora de fechar, eu fecho 2 vezes, certo? E assim eu crio o meu intervalo dentro de um colchetes, onde ele abre e fecha. Com um pequeno detalhe, preciso abrir aqui, né? E agora sim, ó, abriu, fechou, arrasto e ele vai manter fixo a minha referência. Então vamos lá, só repassando, crio um intervalo usando 2 pontos e abrindo a coluna novamente. É claro que se eu quisesse criar um intervalo com mais de uma coluna, eu poderia fazer isso aqui. Por exemplo, janeiro, 2 pontos, fevereiro. Ele criaria esse intervalo, eu poderia arrastar para qualquer direção e ele iria manter essa minha referência, ok? Primeiro problema resolvido. Vamos ao segundo. O segundo problema está relacionado à tabela dinâmica e muita gente usa segmentação de dados. Só que na hora de travar a sua planilha, é aí que muita gente se atrapalha. Porque venho aqui na guia revisão, mando proteger, coloco lá a minha senha, repito a senha. E o que vai acontecer? Travou a minha segmentação, é isso que eu quero? Não, eu quero permitir que a pessoa clique na segmentação. Como que eu faço? Vamos lá, desproteger planilha. Antes de proteger a planilha, eu preciso fazer uma liberação nesse objeto, que é a segmentação. Então, para isso, eu clico com o botão direito na segmentação e lá embaixo eu tenho um item chamado tamanho e propriedade. Eu clico nesse cara e ele vai abrir para mim uma tela aqui do lado. Quem está trabalhando com versões mais antigas vai perceber que os itens são quase os mesmos, só que ele vai abrir uma tela aqui no meio, tá? Bom, o que você deve fazer? Lá embaixo nós temos um item chamado propriedades. Quando eu vou lá na propriedades, ele diz o que para mim? Que esse item será bloqueado se eu proteger a minha planilha. É isso que eu quero. Sim, mas eu não quero bloquear esse cara.
O problema é o seguinte, se eu tirar o bloqueio desse cara, e vou fazer isso com o outro também, veja, na hora de proteger, eu preciso marcar o item, usar tabela dinâmica e gráfico dinâmico. Ok, vai conseguir? Agora vai. Minha planilha está protegida e a pessoa consegue usar a segmentação. Ok? Sim, ótimo. Com um problema, a pessoa também consegue movimentar a nossa segmentação. E é isso que nós queremos? Não. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos lá, desproteger planilha. E eu agora vou selecionar o objeto e lá naquela mesma tela, onde nós desmarcamos o bloqueadas, lá em cima nós temos um item que diz assim, ó, posição e layout. E lá eu vou marcar uma caixa que diz assim, desabilitar redimensionamento e movimentação. Ou seja, não quero que mova esse cara, independente de ele estar protegido ou não. Eu não quero que mova. Faço isso com a segunda segmentação. Fecho e agora eu vou proteger novamente. Lembrando que na hora de proteger o item, usar tabela dinâmica e gráfico dinâmico precisa estar marcado. Eu vou clicar em OK. E agora veja, nós conseguimos alterar a nossa segmentação, clicar nos botões, porém não conseguimos mover a segmentação. Isso é muito chato para quem está criando o seu dashboard, né? Quer criar lá a sua segmentação, linda, maravilhosa, e aí vem alguém lá e arrasta essa segmentação e acaba com a brincadeira. Bom, segundo problema resolvido. Vamos ao terceiro problema. O terceiro problema está relacionado à ferramenta agrupadores. Agrupadores é legal? É muito legal. Eu gosto muito dessa ferramenta. O que ela faz para quem não usa, né? Por exemplo, aqui eu tenho vários relatórios. Eu quero usar esse agrupador para que os valores eles não apareçam. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Lá na guia selecionei o intervalo que eu quero agrupar, o intervalo de linhas, e lá na guia dados eu vou clicar em agrupar. Quando eu faço isso, ele agrupa. E agrupar é até legal, né? Tá aqui, ó. Fica legal. O problema é que o sinal de mais fica na parte de baixo, né? Isso é muito chato. Imagina ele tudo fechado. É legal que esse sinal fique na parte de cima, no caso, na linha do cabeçalho. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Lá na guia dados, lá no canto, lá onde tem o botão agrupar, nós vamos agora clicar naquele quadradinho do canto que me abre uma tela onde eu defino isso. Veja, aqui eu vou dizer o seguinte, linha de resumo abaixo do detalhe. Não é isso que eu quero. Eu venho aqui e desmarco. A mesma coisa aconteceria com coluna. Se eu quero que o sinal de mais fique na frente, que fique à esquerda, eu venho aqui e desmarco esse cara também. E agora o que acontece? Pronto. Muito melhor assim, né? Faço a mesma coisa e a partir de agora os próximos eles já se posicionarão da mesma forma, na parte de cima, certo? Olha como fica melhor. E fica muito interessante. Essa ferramenta é muito legal. Feito? Terceiro problema resolvido. Vamos ao quarto problema agora. Tabela dinâmica com valores zerados. Vamos lá. O que acontece aqui? Nós temos uma tabela que tem vários valores de vários estados. Eu venho aqui e filtro e ele vai mostrar os valores de cada mês, em cada situação de pagamento. Só que quando eu clico em prata, eu tenho itens que já não tem, por exemplo, em aberto, né? Paraná não tem nada em aberto. Santa Catarina não tem nada em aberto, São Paulo a mesma coisa, mas eu não quero que o item não apareça, eu não quero que o em aberto não apareça, eu quero ele zerado. Como que eu faço para que valores apareçam zerados na tabela dinâmica? É aí que entra a seguinte situação, vamos lá, vamos à solução. Eu vou lá no item e vou clicar com o botão direito, e lá eu tenho uma opção chamada configurações do campo. Nessa tela que abriu, eu vou agora lá na guia layout e impressão. Eu quero mostrar itens sem dados. Marco essa opção e vou clicar em OK. Quando eu faço isso, ele mostra os valores para mim, hein? Só que ele mostra em branco. E aí tem gente que já olha para cá e já pensa, mas para mostrar em branco, melhor que não mostre. Como que eu faço para trocar o em branco para zerado? Vamos lá. Eu vou agora clicar com o botão direito sobre a tabela dinâmica e vou lá no item opções da tabela dinâmica. Cliquei. E ele fez o quê? Abriu essa tela aqui para mim. Nessa primeira tela, na guia layout formato, eu tenho aqui um item que diz assim, ó, para células vazias, mostrar, e aqui agora eu vou colocar 0. Pronto. Inclusive eu posso fazer isso para erros também. Quando acontecer algum erro, e na tabela dinâmica às vezes acontece erro de divisão por 0, eu quero que mostre 0. Venho aqui, clico em OK e pronto. A partir de agora eu tenho o meu valor zerado. E se eu aplicar um formato, isso fica ainda mais evidente. Certo? Então está aqui o que é zerado e agora eu mudo, ó, e ele vai permitir a visualização também de valores zerados. Feito? Quarto problema resolvido. Vamos ao último problema e não menos importante. Está aqui a necessidade de fazer um cálculo para trazer diferença de meses.
Pessoal, isso parece simples, mas isso não é simples. Quem já tentou fazer isso no Excel, com certeza já teve dificuldade. Pessoal, as funções do Excel, elas trabalham muito bem para cálculos de diferença de dias e até mesmo para fazer uma diferença de anos. Só que mesmo assim, o que eu vou mostrar agora a vocês é uma função que ela não está na nossa ajuda de contexto. Quando a gente digita, por exemplo, data, não aparece aqui uma função que se chama DataDiff. Essa função DataDiff, ela é uma função que foi colocada no Excel só para efeito de compatibilidade. Ela não faz parte do Excel. Ela era uma função lá do Lotus 123, que é uma outra ferramenta de planilha eletrônica que existia lá na década de 80 e 90, ok? O Excel trouxe algumas funções e algumas vieram só para compatibilidade, como é o caso do DataDiff. A função DataDiff, ela é uma função que calcula a diferença entre datas e eu consigo dizer o que eu quero que ela olhe de diferença, né? Se é o dia, se é o mês ou se é o ano. É uma função muito comum em muitas linguagens de programação, mas o Excel não tem ela de bate-pronto aqui, né? Eu preciso lembrar dos parâmetros. Os parâmetros aqui são data inicial, data final e o terceiro parâmetro é o formato, é o que eu quero que ele calcule. Eu quero a diferença de quê? De dias, de meses, de anos. E é nesse momento que eu defino. Vamos lá. Data inicial, ponto e vírgula, data final. E percebam que aqui eu dificultei colocando uma virada de ano. Porque calcular diferença de meses sem virar ano é fácil. Ponto e vírgula e agora vem um formato. Eu quero meses, não quero? Então eu coloco entre aspas a letra M. E agora ele me traz a resposta em meses. Do dia 14/9 até o dia 20/3, eu tenho 5 meses. E o interessante aqui é que ele leva em consideração o dia do mês. Então se eu colocar, por exemplo, de 14/9 até 12/3, eu vou ter aqui 5 meses. Eu não tenho 6 meses completos. Feito? Da mesma forma que eu coloquei aqui M, eu poderia colocar dia, mas aí também tem pouca utilidade, porque isso eu não preciso de data diff, basta uma data menos a outra. Mas eu também tenho aqui a questão do ano, que eu posso representar, e aí, como essa função ela é uma adaptação do Lotus 123, ela vem aqui em inglês. Então, ao invés de A, eu vou colocar Y. E agora, quando eu tenho diferença de anos, ele me mostra aqui. E é claro, ele vai levar em consideração a questão de estar ou não completa essa diferença. Feito, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Se gostaram, não esqueçam de dar um like. Não esqueçam de deixarem o seu comentário. Eu adoro responder o comentário de vocês. E se você não segue o canal ainda, tá na hora de seguir. Nós temos aqui 90 e tantas aulas, então tem bastante conteúdo. Se você está chegando a primeira vez, essa é a primeira aula, vale a pena voltar e assistir várias outras aulas que nós temos com muito conteúdo legal. Pessoal, eu fico por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.